Fala pessoal, não foi a terça-feira de noite que a gente imaginava, longe disso, o Internacional que vinha numa boa sequência de atuações bastante convincentes, tinha o desafio então de também convencer fora de casa, mas nem sequer conseguiu vencer um adversário que há pouco tempo havia visitado o Internacional no estádio Beira-Rio e tomado 4-0, mesmo tendo um jogador a mais por uma boa parte do segundo tempo e ainda correndo o risco de tomar uma goleada ainda maior. Internacional que acabou desperdiçando chances, além da perda do Carlos Palacios, que acabou fazendo com que o time perdesse um pouquinho de volume também no segundo tempo. Mesmo assim, na Venezuela, o Internacional não conseguiu vencer e perdeu no fim do jogo para a equipe do Táchira em duas trapalhadas inexplicáveis do sistema defensivo do Internacional, erros individuais que não podem acontecer de jeito nenhum e que acabaram complicando o Internacional num grupo que era fácil. Eu já conto mais sobre a partida, sobre o que disseram o Thiago Galhardo e o próprio Miguel Ángel Ramírez nas entrevistas coletivas pós-jogo, mas antes eu quero me apresentar para você que está chegando no canal aqui pela primeira vez. Eu sou Gregório Farias, este é o canal Farias Colorado, seja muito bem-vindo ao meu canal. Te convido para que você se inscreva e ative o sininho das notificações para sempre que eu postar um vídeo novo, você ficar sabendo em primeira mão. Nunca se esqueça de deixar o like no vídeo, deixa o like ali, o joinha, para ajudar a impulsionar este canal para mais colorados conhecerem. Vamos tratar do que interessa, porque ontem eu vou ter que pedir desculpa para vocês, ontem eu cometi um equívoco. Eu disse aqui que não teríamos a altitude, que atrapalha realmente a altitude de La Paz, 3.600 metros. Disse que não teríamos um gramado tão ruim como era o gramado lá de Bento Gonçalves, que impossibilitou o Inter de jogar pelo chão com troca de passes, e que, portanto, o adversário única e exclusivamente na noite de ontem seria o time venezuelano Deportivo Táchira. Eu estava errado. O principal adversário do Internacional foi ele mesmo, o Internacional. Internacional que foi para a partida já pensando no Clássico Grenal do domingo, e não apenas no Clássico Grenal, mas também na sequência. O Inter que jogou no sábado teve que viajar no domingo, de Dia das Mães, logo cedo, para a Venezuela. Teve 8 horas de viagem, mais 1 hora de ônibus pela estrada para chegar no local do jogo. Então foi realmente desgastante. Agora tem um Clássico Grenal seguido de um jogo contra a Olímpia no Paraguai, volta para Porto Alegre para jogar um outro Grenal, e aí a sequência desgastante segue durante todo o mês, até o início do mês que vem, com jogos 2 vezes por semana. Mas esse não é o ponto. O ponto é que, apesar de algumas preservações que ocorreram, sim, de jogadores para o Clássico Grenal, a gente viu o Edenilson sendo preservado do 11 inicial, o Rodinei, o Maurício, o próprio Carlos Palacios não jogou, tem a questão da pancada, não se sabe se realmente foi pelas dores ou também foi mais uma das preservações, mas de qualquer maneira parece que os jogadores que entraram em campo também se preservaram, jogaram com o freio de mão puxado desde o início e durante boa parte do jogo isso não foi um grande problema. O Internacional conseguiu controlar as ações, terminou o primeiro tempo com mais de 60% de posse de bola e com 11 finalizações contra 3 do adversário, apesar de que uma dessas 3 finalizações do adversário foi uma chance claríssima num contragolpe que intercedeu numa perda de posse que rapidamente virou uma enfiada de bola longa que deixou um jogador do Táchira cara a cara com o Lomba e ele acabou conseguindo chutar para fora sem marcação, com gol escancarado na sua frente. Mas o Internacional, logo aos 3 minutos, já teve uma chance de fazer um gol, uma chance claríssima, que o Yuri Alberto cabeceia para fora de maneira imperdoável. O Yuri Alberto apareceu no primeiro pau e desviou de cabeça, e a bola passou por toda a extensão do gol e acabou passando pelo outro lado, tirou demais, desnecessário, aquela tirada toda de cabeça do Yuri Alberto, que poderia ter mudado a história do jogo, um gol logo no início, e o Inter foi se acomodando.
Inter jogou um primeiro tempo acomodado, sem muita intensidade, com um Nonato, que foi quem substituiu o Edenilson, trancando as transições, o Inter travando o time, porque a bola chegava no Nonato e ele, em vez de dar para o Tyson ou para o Marcos Guilherme, ou tentar no Galhardo uma bola mais vertical, ele segurava, esperava o Dourado subir para tocar de lado para o Dourado, e quando isso acontecia, a defesa do Táchira já estava toda recomposta. Então, o Nonato foi um grande problema do Inter. O Saravia realmente não foi bem, mas o Saravia vinha de 7 meses sem jogar como titular, tinha alguns minutinhos, né, na partida diante do Olímpia, mas a falta de ritmo foi nítida, né, na força dos passes, na movimentação. Ele não conseguiu dar opção de passe quase em nenhum momento para o Marcos Guilherme, que dominava na ponta, esperava a passagem do Saravia e ele não passava, não tinha perna para isso. Mas em algum momento o Saravia tinha que jogar. A gente sabe que o Heitor está machucado, não era opção. E o Rodinei, além de ser preservado para o Clássico Grenal, a gente não sabe, o Departamento de Fisiologia do Inter faz uns testes que medem a fadiga e a probabilidade de lesão. Pode ser que tenha sido esse o caso das preservações, mas o Rodinei também não fica muito tempo no Internacional. No final do mês ele está indo embora. Em algum momento o Saravia tem que estar pronto para, quando o Rodinei sair, poder começar a jogar como titular sem se ressentir dessa questão física. Então, se tinha algum jogo que o adversário não era forte, que era um adversário que daria condições do Saravia jogar sem maiores problemas, era o Táchira. E ele jogou contra o Táchira. E não passou, né, por erros dele, a derrota do Internacional. A derrota do Internacional ela ocorre num momento em que, após por muita displicência e falta de vontade, o Internacional não conseguia abrir o placar mais cedo. No segundo tempo, o Inter consegue um pênalti dado pelo Táchira, um lance em que o jogador Victor Cuesta acaba tendo a camiseta praticamente arrancada pelo adversário. O Cuesta ficou com a camisa por cima do pescoço. Não tinha como a arbitragem não marcar o pênalti. O Thiago Galhardo foi lá e guardou. E aí entra uma situação importante, porque o Internacional faz o seu gol e parece que se já estava se preservando com o 0-0, quando faz 1-0 se preserva totalmente. Parece que ali acabou o jogo do Inter, o Internacional vai se fechar, não vai correr mais, e aí vai tentar matar o jogo nos contragolpes. E o Inter tem oportunidade para matar nos contragolpes. Tem um lance que ele é idêntico ao primeiro gol do Inter diante do Juventude. É um contragolpe que o Praxedes consegue achar o Tyson rapidamente. O Tyson puxa o contragolpe. Eram 3 jogadores do Inter contra 1 do Deportivo Táchira. Só que o Tyson, em vez de tocar a bola, ele conduz demais. E no que ele conduz demais porque está ganhando na velocidade do marcador, ele dá ao marcador a oportunidade de fazer a falta. E assim fez o jogador camisa 10 do Táchira, faz a falta no Tyson, toma apenas um cartãozinho amarelo que não muda muita coisa na vida do jogador e mata o ataque do Inter, que poderia ser o gol da vitória, o 2-0 para dar tranquilidade. Faltou ao Tyson ter um pouquinho mais de inteligência ali, com o marcador chegando perto, toca a bola, porque aí se ele te derrubar, né, o outro jogador do Internacional pode continuar puxando o contra-ataque. O Tyson sofreu a falta ali e desperdiçou uma ótima chance para o Inter matar o jogo. Logo na sequência também, o Yuri Alberto ganha do zagueiro, chega na frente do goleiro e perde um outro gol claro, tenta dar uma cavadinha, tinha opção de passe por dentro e também desperdiça um bom contra-ataque. E aí logo na sequência o Internacional começa a entregar a partida. O Miguel Ángel Ramírez, depois do jogo, disse que isso que eu falei, o Internacional teve controle do jogo no primeiro tempo, teve sim, apesar de se esforçar muito pouco, teve o controle do jogo, criou oportunidades de gol. Concordo com o Miguel, o Inter criou oportunidades de gol, mas não fez, não foi contundente. Depois do primeiro gol, poderia ter matado o jogo nos contragolpes, mais uma vez concordo com o Miguel Ramírez, mas aí entra uma divergência. O Miguel Ramírez disse que o Internacional não foi acomodado, não foi apático, e que se tratou apenas de um cansaço oriundo da sequência que o Internacional teve, uma sequência forte de jogos, e uma sequência que ainda está acontecendo por bastante tempo, vai continuar acontecendo, mas também pela altura, né, do gramado
lá do estádio da Venezuela. Uma grama muito alta, e quem já jogou em grama alta sabe que a grama alta ela acaba desgastando mais fisicamente o jogador cansa mais para correr na grama alta. E entende o Miguel que essa altura da grama foi a principal responsável para, no último quarto do jogo, o Inter recuar demais e passar a ser pressionado. Eu vejo como uma acomodação, porque a grama alta pode explicar uma queda de intensidade no fim, mas não explica a falta de interesse do Inter em matar, a falta de fome. Aquele time que no Beira-Rio faz que é o segundo, que é o terceiro e não para de atacar, ele não existiu. Era um time acomodado com o 0-0 que depois ficou acomodado com o 1-0, muito mais acomodado com o 1-0 do que já estava com o 0-0. Não foi um time faminto, não foi um time voraz em busca de um resultado seguro, um resultado amplo. Foi um time acomodado em campo. Discordo do Miguel. Não que a grama não tenha cansado mais os jogadores, ela provavelmente o fez, mas tiveram outros fatores internos do Inter que merecem autocrítica, sobretudo em relação ao primeiro tempo, em que o Inter poderia ter encaminhado uma vantagem muito boa para o intervalo e acabou não fazendo por falta de vontade. Miguel Ángel Ramírez culmina a sua entrevista coletiva dizendo que após o Inter não conseguir matar o jogo nos contragolpes, o Inter fez os gols para o Deportivo Táchira. E aí que eu entro no meu comentário dizendo que o Internacional foi o seu adversário, porque o Táchira, com toda a sua dificuldade técnica, até nas chances que conseguiu criar sozinho, desperdiçou. Não foi capaz de botar na rede, com muita falta de qualidade no ataque, enfim. Mas o Internacional deu os gols para o Táchira. Primeiro num lance em que o Moisés, e aí entra a questão do gramado, porque no primeiro tempo o Moisés se destacou em relação aos demais pela força física, estava voando no jogo, indo à linha de fundo, mas no segundo tempo ele morreu, ele não conseguia correr, o Moisés estava de arrasto, e aí pode ser sintoma do gramado, né, ter deixado ele com as pernas pesadas. Mas o drible que ele toma do jogador do Táchira no primeiro gol, o jogador do Táchira corta para dentro e dá um piquezinho meio forte, assim, um piquezinho de nada, e o Moisés simplesmente toma o drible e desiste, fica caminhando como se não tivesse condições mais de ficar em campo, e na sequência o jogador do Táchira dá o passe por meio, o Zé Gabriel tenta cortar e corta espanando o taco para trás, e a bola dá no mesmo jogador do Táchira, faz meio que uma tabela com o Zé Gabriel. A bola vai exatamente onde está o jogador do Táchira, na frente do Lomba para ele fazer o gol. Primeira atrapalhada, iniciando pela completa falta de vontade do Moisés no lance e passando pela atrapalhada do Zé Gabriel, com a sorte do jogador do Táchira da bola sobrar para ele na frente do Lomba e era só ele empurrar para o gol. E na sequência, após empatar o jogo, o Táchira recua, contente com o empate, e o Internacional consegue entregar a vitória para o Táchira num lance em que o Edenilson está com a bola e ele prefere esperar a saída do Lomba para o Lomba pegar com a mão. Só que nisso vem um jogador do Táchira e tira a bola dos dois e o Lomba faz o pênalti para não tomar o gol. Porque o Edenilson não quis dominar, não quis tocar para o lado, não quis sequer recuar a bola para o Lomba, domina e toca para o Lomba. Não, ele quis esperar o Lomba para o Lomba pegar com a mão. E aí o jogador do Táchira foi muito mais rápido, né, o atacante, em relação ao goleiro. Um lance que a gente não vê nem na várzea. Um lance bizarro e que explica também a má vontade, a displicência, o salto alto com o qual o Internacional entrou em campo. Pode ter havido uma preservação. Vamos jogar esse jogo contra esse time fraco aqui, com o freio de mão puxado para não desgastar muito para o Grenal, para a sequência. E aí, com isso, o Internacional é castigado e perde um jogo fácil, complica a sua classificação, sobretudo em primeiro lugar, num grupo muito fácil, porque agora o Always Ready vai enfrentar na quinta-feira a equipe do Olímpia lá na altitude. A tendência é o Always ganhar, né, em La Paz, e aí o Inter fica em segundo no grupo, com 6 pontos, mesma pontuação do Táchira, e o Always Ready dispara com 9 na liderança. Internacional que na próxima rodada tem o Olímpia fora de casa, e aí a gente vê que o time não está rendendo fora de casa, não tem aquele mesmo apetite, e vai estar entre dois clássicos grenais. Daqui a pouco vai dizer que vai ser preservado de novo contra o Olímpia, se já teve dificuldades preservando-se contra o Táchira, imagina contra o Olímpia. Então tem que estar inteiro no jogo, tem que ter aquele apetite de matar a partida de uma vez.
E na última rodada enfrenta o Always Ready em casa e obrigação vencer, não tem o que dizer. Internacional precisa, se quer se classificar principalmente em primeiro lugar, no mínimo de 4 pontos nos próximos 6 na Copa Libertadores da América. Se complicou, era uma situação que era, em tese, né, um grupo muito fácil, um dos mais fáceis, se não o mais fácil da Copa Libertadores da América. Agora tudo é Grenal. O Internacional, que fez esse vexame ontem à noite, vai precisar se doar ao máximo no Clássico para fazer valer ao menos a preservação que fez no jogo de ontem. Agora que vença o Grêmio, que tenha apetite diante do Grêmio, de tudo dentro de campo para encaminhar uma classificação, encaminhar um título, melhor dizendo, né, a final do Campeonato Gaúcho, porque sabe-se lá o que o Internacional vai apresentar fora de casa, no jogo, na finalíssima, né, na Arena, um time que até o momento está se mostrando um tanto quanto caseiro. Ontem não teve desculpa, a grama pode ter cansado, mas enquanto não cansou, o Internacional não fez por onde conquistar a sua vitória. Não se impôs da maneira que deveria, jogou com o freio de mão puxado e foi castigado. O Internacional que, conforme Miguel Ángel Ramírez, deu os gols para a equipe do Táchira, e quando dá 2 gols para o teu adversário e tu só faz 1, tu perde o jogo. Então o Internacional deu a vitória para o Táchira, o Inter perdeu para si mesmo. Eu sou o Gregório Farias, este é o canal Farias Colorado. Te convido, se ainda não se inscreveu, para se inscrever no canal, ativar as notificações e não se esqueça, mais importante ainda, deixe o like no vídeo.